E bora para mais um vídeo aqui do canal Matemática Interativa. E hoje falaremos sobre o gráfico de uma função afim. Não esquece de clicar muito no gostei, compartilha com seus amigos, comenta aqui o que você está achando e vamos lá. Bem, vamos usar aqui o GeoGebra, a calculadora gráfica, para ver algumas características desse gráfico de uma função do primeiro grau. Aqui eu coloquei a lei de formação da função, que é o y igual a ax mais b. E eu coloquei aqui dois controles deslizantes, variando de menos 10 a 10, tanto para os valores de a e para os valores de b. Bem, inicialmente eu vou aqui mexer no botão do a. Reparem que aqui o a está sendo zero e nós temos uma reta horizontal. Eu vou mexer aqui para valores positivos. Tendo valores positivos, olha só o que acontece. Quanto mais eu aumento aqui o valor, mais essa reta tem uma inclinação, um ângulo aqui entre o eixo x e essa reta aqui, que é o gráfico da função, um ângulo maior. E aí percebemos que, agora na parte negativa, a cada valor de a aqui eu tenho uma reta diferente. E o que muda é justamente essa inclinação. Portanto, esse a é chamado coeficiente angular dessa reta, que é o gráfico da função ax mais b. Bem, uma outra coisa aqui em relação ao a. Voltando aqui para o zero, quando eu tinha uma reta horizontal. Então, a função constante nesse caso. Quando eu tenho valores positivos de a, eu vou ter uma função crescente, porque a cada valor x2, x1 que eu tomo aqui, o y2 será maior que o y1. Já quando eu trago aqui valores negativos, eu tenho aqui uma função decrescente. Agora, vamos ver o que acontece aqui com o b. O que é que o b vai modificar aqui no gráfico da função? Trazendo ele para o zero. Aqui, valores positivos. Valores agora negativos. Se a gente perceber, ele não muda em relação à angulação quando eu mexo com b. A única coisa que acontece é uma translação dessa reta, que é o gráfico da função, de forma a coincidir esse valor de b aqui com a interseção com o eixo y. Vejam só, quando eu mexo aqui o b para o 1, ele veio aqui para o y igual a 1. E assim, a cada valor aqui que eu vou aumentando, ó, 5, b igual a 5, ele está aqui justamente nesse ponto que é o 0,5, ou seja, a interseção dessa reta com o eixo y. Isso continua acontecendo aqui com os valores negativos também. b igual a menos 2, eu tenho aqui justamente tocando o eixo y no menos 2. Então, nós temos aqui características para esse b, que é chamado coeficiente linear dessa função. E aí, em resumo, esse coeficiente a, ele mexe com a angulação da reta, por isso ele é chamado coeficiente angular. E percebemos que, para valores positivos, teremos uma função crescente, para valores negativos de a, teremos uma função decrescente. Em relação ao b, nós percebemos que ele apenas translada a função, de forma que sempre temos o ponto 0b, ou seja, esse b nos dá justamente a interseção do gráfico da nossa função com o eixo y. Bem, vamos perceber o seguinte. Bem, aqui nesse exemplo, y igual a 2x mais 4. Percebemos que o valor de a, nosso coeficiente angular, ele é 2, e o nosso coeficiente linear, o valor de b, é igual a 4. Então, temos aí uma função crescente e, como vimos anteriormente, um dos pontos que compõe essa reta, nós vamos precisar de dois porque uma reta é determinada por apenas dois pontos.
E um deles, só de olhar para a cara da função, né, para a lei de formação dela, já é o ponto 0,4. Esse valor b já nos dá a interseção dela com o eixo y. E um outro ponto que nós podemos colocar aqui é justamente o zero da função, que é justamente a interseção com o eixo x. E igualando aqui a lei de formação a zero, porque se eu quero a interseção com o eixo x, é porque o meu y é igual a zero. Teremos 2x mais 4 igual a zero. Daí, 2x igual a menos 4. X é igual a menos 4 dividido por 2. Daí, o nosso x será igual a menos 2. Então, um outro ponto aí será o menos 2, 0. Vamos traçar, então, o gráfico dessa função, já que temos dois pontos. Eu vou iniciar colocando aqui o ponto 0,4 e vou colocar o menos 2, 0. Então, nós temos aqui interseção com o eixo y, o ponto 0,4, dado pelo b da função, nosso coeficiente linear. E aqui nós encontramos o zero da função, que é justamente a interseção com o eixo x. E aí percebemos que justamente essa reta formada, quando eu uno esses pontos A e B, justamente é a 2x mais 4 que temos como exemplo.